Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente, na nossa última aula do semestre, nós vamos falar então de relatórios de auditoria, que era o que a gente estava conversando na semana passada, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui o manual de um curso da Escola de Administração Pública, né? Deixa eu ver como é que é a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que fala da estrutura do relatório da Controladoria Geral da União. Para quem não sabe qual é a função da Controladoria Geral da União, é ser o setor de conformidade ou de... como é que é a palavra da moda? De compliance do governo federal, né? Então, de tudo que a gente viu até agora, a gente começou lá falando de gerenciamento de risco, né? Depois, para a gestão de risco, a gente fala de controles internos, e aí, depois que a gente tem todos os processos estabelecidos, com os controles internos, né? Os mecanismos que são para mitigação de risco implantados, a gente passa para todo o processo de auditoria. E o processo de auditoria, ele gera um relatório, né? Como é que é a estrutura desse relatório? O que tem que ter nesse relatório, né? Então, o relatório, ele é um documento onde eu preciso registrar, ele é um meio de comunicação de tudo aquilo que foi visto, né, que foi identificado, num processo de avaliação desses mecanismos nesses pontos de controle, nesses mecanismos de controle interno. Se eles estão atendendo aqueles requisitos que tinham sido estabelecidos para a existência deles, né, ou não. E também outras observações que sejam pertinentes, beleza? Então, como é que é a estrutura de um relatório? A gente vai ver que aqui tem umas partes que são, né, capa, folha de rosto, missão, blá, 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 resumo, etc., né? Aí começa a parte de organização, onde eu tenho que ter a lista de siglas e abreviaturas, né, para que o público-alvo entenda qualquer acrônimo que seja usado no meio do texto. Vocês sabem o que é um acrônimo? O que é um acrônimo? Hein? Pesquisa aí, Pedro, tu que manja das pesquisas. Não é uma sigla? É uma palavra formada pelo inicial ou por mais de uma letra de cada um dos segmentos sucessivos de uma locução. Boa, 06. Não é sigla? Não pode ser, né? Até onde Então, eu sei, é uma sigla. tem um exemplo de acrônimo. O que é um acrônimo? Um exemplo de um acrônimo. Ubra. HTML. Sim, que mais? PHP. Sim. What else? www. E aí? JR. Nitro. RS. Nitro também é. RS e RT, né? PQP. É. Tem sim também, tem SDS. O que eu acho mais fantástico AMG. né, é que com tanto guri em sala de aula, quem resolve chutar o balde? Quem? Não sei. Tem que ser o Chaves de novo. O Jonathan Está registrado. está registrado. Vocês que entenderam errado, é professor querido. E o outro E o outro? Professor querido, professor. Só para garantir. o Carlos, essa é minha aí. Bom, e aí, assim, o relatório ele tem que ter um sumário, né, que vai dizer qual é a organização, eu tenho que passar por uma introdução, e sei lá onde foi que eu toquei aqui, cadê? Folha já tá aqui. Sumário, introdução, né, e aí, o que eu passo? Para a parte de resultado dos exames. Então, tudo que a auditoria achar,
ela precisa relatar. Uma coisa que é bem importante é vocês verem o seguinte, ó, os achados de auditoria constituem o resultado da comparação entre o critério e a condição, tá certo? Então, se um determinado ponto de controle, um mecanismo de controle, ele deveria gerar um resultado, tá? Ele tem um critério, eu tenho que ver qual é a condição das informações que passam por ele. Ele está sendo efetivo ou não, né? Então, a razão da existência desse mecanismo de controle está sendo atendida, né? Então, esse é o ponto-chave da auditoria, é identificar se as coisas que foram concebidas para controlar, elas estão sendo efetivas, elas estão controlando efetivamente, tá certo? E aí, aqui que a gente vai dizer que está conforme ou não. Então, se eu tenho um critério lá, né, que todo o patrimônio, todo o material que seja considerado material permanente deve receber um número de patrimônio e deverá estar cadastrado num sistema de controle de patrimônio, ok? Beleza. Uma vez por ano, ou enfim, opcionalmente, a cada 6 meses você faz uma parte, eu preciso fazer um levantamento de patrimônio, ok? Beleza. Né? E tudo aquilo que é existente precisa bater com o cadastro. Se algum item ele é danificado, né, ou ele passa para a classe de bens obsoletos ou inservíveis, ele tem que passar por um processo de descarga, ele tem que passar por um processo de baixa, né? E esse processo ele tem que levantar todas as informações. Eu preciso montar um processo documentando isso, e ao final do processo eu posso ou leiloar isso, ou simplesmente botar no lixo, beleza? Aí é que tá, a auditoria, ela serve justamente para isso, para ver o seguinte, as pessoas envolvidas e os mecanismos, né, e processos, eles estão sendo efetivos na manutenção dessas informações. Então o cara vai falar assim, vamos lá, vamos ver se vocês estão seguindo esse negócio aqui. Pega aí a lista de bens obsoletos, tá? Ou em processo de obsolescência. O que o cara vai fazer? Ele vai pegar todos os itens e vai ver se já existe um processo para descarte, ou para leilão, ou se aquele item já foi descartado, na verdade ele não tem nem que constar. E aí o camarada vai fazer aquela incerta para ver se algum item que está ali no ambiente, ele está nessa situação de bem descartado, tá certo? Então é isso, no relatório de auditoria o cara vai dizer lá, ó, na relação de material permanente lá, eu achei uma cadeira caindo aos pedaços, que ela passou por processo de descarte e não foi descartada. Ou eu tenho um equipamento, um computador, um 486, que já deveria ter sido descartado e está lá ocupando espaço no depósito. Tá? Então, esse é o maior problema. Claro que quando a gente fala de auditoria também, eu estou falando de auditoria administrativa, mas um dos maiores enfoques de auditoria é a financeira. Né? Se as entradas elas estão realmente de acordo, aqueles números do demonstrativo financeiro eles estão corretos, né? Se realmente houve aquelas despesas e eu tenho uma nota fiscal para cada despesa, numa empresa, assim, cada dinheiro que entra tem que ter origem, né? Ou é a realização de uma venda, ou é a realização de um serviço, né? O fornecimento de um serviço. Alguma coisa que foi prestada para alguém, seja consultoria, seja, né, transporte, seja fornecimento de dados, seja serviços de tecnologia, conserto disso ou daquilo, beleza. Então, cada serviço, ele gera uma entrada, né, na minha contabilidade, tá certo?
A única situação que ela é excepcional são os aportes de capital, onde um dos sócios pega dinheiro do bolso, tá? E coloca na empresa, de repente, para recomposição de capital, no caso, ou então para fazer investimento, ok? Todas as despesas da empresa, elas têm que ter uma nota fiscal, então, ou algum tipo de comprovante. Ou é pagamento de funcionário, pagamento de taxas e recolhimento de impostos, ou então pagamento de serviços de concessionária, aquisição de material, enfim. O que se faz numa auditoria financeira? Eu vejo se as contas fecham. Por quê? O que acontece? Tudo que entrou, eu tenho que ter nota. Tudo que saiu, eu tenho que ter nota. Tá certo? E toda a movimentação, ela tem que ter um registro que seja relacionado à operação. Ponto. Ou então, ela seja ou entrada, né, por aporte de capital social, né, por recomposição de capital, ou então uma saída por lucros e dividendos. Né? Então eu posso lá, a empresa faturou 1 milhão, eu tiro 200 mil e boto no bolso. Que é o quê? Lucro. Né? Lanço lá no meu imposto de renda. Lucro. Tirei dinheiro da empresa e botei no bolso. Ok? Ok. Então tá. E aí, qual é a grande malandragem? Né? Principalmente num país com muita gente de poucos escrúpulos como o nosso. Muitas dessas movimentações, elas acabam sendo forjadas para o quê? Para ocultar origem ilícita ou destino ilícito de dinheiro. Tá? Então, assim, como a gente andou vendo aí nos últimos anos, né? Infelizmente. Aí o cara lá, ele diz que presta um serviço, emite uma nota fiscal, mas, na verdade, o serviço não foi prestado. Né? E aí a auditoria, ela tem que buscar por indícios. Então, se eu comprei um serviço de consultoria, vai ter um relatório. Eu posso não ter visto as pessoas. Vamos lá, no ano de 2018 eu contratei uma consultoria para fazer uma determinada avaliação no meu ambiente. Minimamente, junto com a nota fiscal, eu vou receber alguma coisa, eu vou receber um relatório com toda a descrição dessa consultoria, dessa orientação, tá certo? Eu contratei uma palestra, minimamente eu vou ter, além da nota fiscal, pessoas que participaram dessa palestra e material que foi, de repente, até a filmagem. Né? E no meio político a gente vê muito esse tipo de serviço, de consultoria, né, ou então de palestras, para lavar dinheiro. Porque é uma maneira de passar propina. O cara, eu te dou uma nota fiscal de palestra, entendeu? Diz que eu dei uma palestra para vocês, e você me dá lá 500 mil reais. Pum. Né? Então esse é o maior problema que nós temos. Ele é uma situação bastante complexa. Beleza? Bom, então é isso. O processo de auditoria, ele tem por finalidade a geração de um relatório com a identificação de todos os itens que foram levantados, para verificar se existe conformidade ou se não existe conformidade. Tá bem? Bom, uma coisa que é interessante é a gente citar o que são os achados. Os achados são aqueles itens que foram observados, né? E são os itens-chave dos pontos de controle. Tá? Então, quando eu tenho um achado desse, eu tenho que dar uma descrição desse sumário, eu tenho aqui, né, na sugestão do relatório da CGU, eu tenho que ter um parágrafo introdutório que vai contextualizar, né, de uma forma objetiva e sintética o que é aquilo ali, qual é a condição, né, que é a descrição da situação existente, identificada e documentada durante a fase de execução, o critério de avaliação e a consequência. Então, vamos lá.
A condição é o seguinte, eu deveria ter vamos pensar alguma coisa aqui. Então, eu tenho lá o registro de emissão de uma nota fiscal de um serviço de consultoria. Tá? Então, essa é a situação, ok? Qual é o critério? O critério é quais são os elementos que eu tenho para identificar se essa nota fiscal ela é quente. Se essa despesa ela está de acordo com os critérios, políticas, enfim. Né? No setor público, principalmente, para eu fazer qualquer contratação, eu tenho que fazer uma licitação ou eu tenho que fazer um processo de aquisição ou de contratação por dispensa de licitação. São duas modalidades, ou então por inexigibilidade, né, que é um pouquinho mais complicado. Mas qualquer uma dessas três, eu tenho que montar um processo e dar publicidade a esse processo. Eu tenho que procurar envolver todas as pessoas. Eu não posso chegar lá só e contratar um serviço de consultoria, né, sem que ele passe por toda essa tramitação que era regida pela Lei 8666, né, que agora que regia toda a contratação no setor público e que agora, para empresas públicas, né, empresas de economia mista, autarquias e, enfim, e fundações, a gente é regido pela Lei 13.303, de 2016. E a administração pública direta é regida agora por uma lei que eu não me lembro qual é o número. A 8666 virou a 14.133, se eu não estou enganado. Estabelece normas gerais de licitação. Exatamente. Então, a lei 14.133 é a nova lei de aquisições no setor público. Então, tem todo um rito, tem todo um processo. Quando a CGU chega lá para fazer uma auditoria, chega e fala assim, me dá o processo, me dá o processo para a aquisição ou contratação, né? Todo o processo para liquidação da despesa, né, e encerramento. E eu quero as notas fiscais. Beleza. E aí vai se fazer uma auditoria em cima desses mecanismos de controle, né, para ver se eles foram efetivos ou não. Tá certo? E aí, se tem alguma coisa estranha, ou se daqui a pouco existe uma não conformidade, o que é normal você ter uma não conformidade. Às vezes é um erro de digitação, às vezes é um documento não vou dizer supérfluo, né? Mas um documento secundário naquele processo, ele pode faltar. E aí, o auditor ele vai dizer, a ausência desse documento, ela pode implicar em alguma coisa. Ou não. Não acredito. Opa, foi mal. A senhora não acredita? Agora desmutou. Compartilha, né, cara? Meus gatos pularam aqui no teclado. Daí desmutou bem na hora que eu falei. Desculpa, professor. Não acredito, Bibiana. Não acredito. É sério, eu mostro até aqui os gatos aqui, do jeito que estão. Qualquer coisa. Do nada, né? O professor até parou ali na hora de falar. Não, mas é que, na verdade, eu estava falando, né, que a ausência do documento não necessariamente é uma falha grave, né? E aí eu só explico aquele, professor. Não acredito! Desculpa mesmo. Você sabe o que é mais legal, Bibi? O quê? Tá gravado. Sim. Deixa eu mostrar o responsável. Agora sim, tu tem que dizer, não acredito. Aqui, ó. Aqui, ele subiu em cima do teclado. Daí eu fui tirar ele bem na hora. Desculpa. A outra chega a estar vermelha lá. Foi ela que escreveu ali, né? Tá baixo o áudio, não deu para ouvir. Foi o gato que escreveu ali, Fernando, melhor professor. Vamos lá.
Onde é que a gente estava? Então, a consequência. E aí, qual é a grande sacada da avaliação da consequência? É identificar o risco de exposição do objeto. Tá bem? Então, basicamente, tudo que a gente estudou durante esse semestre foi para a gente chegar nesse ponto aqui, tá certo? E aí, claro, parágrafo final, conclusão do texto, blá, 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 blá. E aí passa, então, para a parte de recomendações. Aí o auditor, ele fez todo o levantamento, né? Ele relatou tudo o que aconteceu, como deveria ser e o que ele identificou que não está de acordo, ou, de repente, que está de acordo, e aí ele passa, então, para a parte de recomendações, onde, para que isso aqui fique conforme, né, deverá ser providenciada tal documentação, deverá ser providenciado um contrato, enfim, isso aqui deve ser feito de certa forma, tá bem? E aí, claro, conclusão e anexos. Então, basicamente, né, o nosso relatório de auditoria, ele tem que conter isso, tá? Tem outros itens aqui que são bem importantes, que, por exemplo, a qualidade da comunicação, né? Então o relatório ele deve ser claro, completo, conciso, e aí é por isso que às vezes eu sou chato com vocês, que vocês precisam escrever, vocês precisam desenvolver essa capacidade de se comunicar, né? De ser claro, conciso, tempestivo, construtivo, objetivo e preciso, né? Eu disponibilizei esse material aqui para vocês darem uma olhada, eu acho que é bem interessante. Eu até vou ver se eu consigo todas as apostilas desse módulo, desse curso aqui, que é bem legal. É bem legal. Tá bem? E agora vamos dar uma olhada, então, num relatório de auditoria de verdade. Como é que é um relatório de auditoria de verdade? Eu separei 3 relatórios aqui, bem diferentes. Tá? Um é um relatório de auditoria independente, contratado pela Companhia de Mineração de Rondônia, a CMR, né, que foi realizada por essa Aguiar Feres aqui, que é uma empresa independente, né, de auditores. Depois, eu tenho aqui um relatório do Instituto Federal de Brasília, do IFB, que é um relatório de auditoria interna. Então, esse cara aqui, essa auditoria independente, ela é uma auditoria externa. Essa aqui é uma auditoria interna. E aqui a gente também tem um outro relatório de auditoria externa, da KPMG, que é uma das empresas de consultoria mais conhecidas no mundo, tá certo? Falando das demonstrações, aqui é um relatório de auditoria financeira da Eletrobras Termonuclear, tá bem? Também conhecida como eletronuclear, tá certo? Na verdade, esse aqui é um relatório de auditoria bem curtinho, ele tem 3 páginas, né? Que, na verdade, ele é sintético, né? Eles pegaram todo demonstrativo, e isso aqui, ele é um relatório aos conselheiros e diretores, ele é um relatório de alta gestão. Então, ele é bem sintético, ele é bem simplificado. Ele não é um relatório analítico, né? Diferente desse camarada aqui, que é um relatório analítico, tá bem? Que vai dizer, vai no detalhe, tá certo? Vai dizendo que, tem um problema aqui e recomendando. Diferente dos relatórios da Controladoria Geral da União, esse relatório aqui, que é um relatório de auditoria independente, ele é bem interessante, né? Aqui eu tenho um cabeçalho que diz o que é, tá certo? Planejamento dos trabalhos, então ele diz como é que aconteceu, como é que foi o aceite, né? Quais foram as avaliações, quais são as saídas. Foi feita, então, uma análise de risco, né, em cima do sistema contábil, os cálculos complexos, sistema de remuneração, sistema de controle interno. Então, fizeram uma auditoria. Vou pegar uma água aqui que travou a goela.
velho é brabo, né? Porque a gente se engasga com saliva. Você tá falando aí uma salivinha, assim, ó. Ela simplesmente te mata. Imagina, eu tô dando aula para vocês, engasgo aqui, bato as botas. E nem terminei de revisar o trabalho de conclusão de vocês, hein? Ah, só por isso todo mundo é aprovado. Ou não. Ah, não, tem que deixar um presente pelo menos, né? Aprovação gratuita, a gente vai estar de luto, não vai poder nem fazer o trabalho. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? Aí, como é que foi feito o trabalho, blá, 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 blá. E aí, aqui começa um negócio interessante. Então, o que eles viram, né? Por exemplo, lá nos demonstrativos financeiros, né? Constatamos que a empresa utiliza de um plano de contas confuso e com títulos que não correspondem às reais funções das contas como exemplo. Aí eles pegaram um pedaço aqui, ó, tá? O principal reflexo dessa distorção é a falta de transparência e consequente perda de credibilidade nas informações geradas pela contabilidade. Então ele está dizendo o seguinte: se vocês mantiverem esse demonstrativo dessa forma, que ele é confuso de compreender, o demonstrativo ele vai perder credibilidade. Os negros vão achar que vocês estão escondendo alguma coisa, tá? Então, recomendamos que o responsável pela área de contabilidade faça uma revisão geral de todas as contas, constante no plano de contas, e efetue adequação nos títulos e nas funções de cada conta. Então, o relatório é simples. Bicho, isso aqui tá ruim, né? O pessoal que está fazendo TCC é o meu relatório de auditoria lá, né? Mas a minha auditoria é verbal, né? Chego lá e puxo as orelhas de vocês, lá dizendo que estudar para melhorar, né? É ou não é? Deixar nota no testamento, muito bem. Tem que melhorar, tem que melhorar. É melhoria contínua isso. Então, esses relatórios aqui são bem interessantes, tá certo? Eu não vou detalhar, assim, mas o que a gente vê que esse aqui é um relatório de constatação e recomendação. Então, tem isso aqui, recomendamos um ajuste. Isso aqui é uma auditoria externa. Então, você pega uma pessoa que não faz parte do seu meio, ela não está contaminada pela cultura organizacional da empresa, tá? Porque a cultura organizacional tem as suas coisas interessantes, mas ela também tem os seus vícios, né? E aí, eu consigo fazer uma análise do ambiente, ou a pessoa externa, ela faz uma análise do ambiente de uma forma imparcial. E essa que é a grande sacada. Tá bem? Então, é bem objetivo, né? É bem objetivo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no finalzinho. Não. É o relatório, né? Data e PT saudações. Relatório de auditoria interno, né? Então, esse aqui, ó, é uma auditoria de gestão de suprimentos de bens e serviços. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma auditoria no gerenciamento de itens, de bens, né? Do almoxarifado. Então, tá lá, ó. Como tem vários campos, né? Tem 4 campos aqui: Ceilândia, Estrutural, São Sebastião, Riacho Fundo. Os caras seguiram o modelo mais próximo da CGU, da Controladoria Geral da União. Então, eu tenho a introdução, eu tenho aqui um objetivo, metodologia, emissão de relatório, quem são os auditores, né? Existência de recomendações, tá certo? E execução do trabalho. Então, é o seguinte, aqui eles já deram no começo recomendações, na verdade, as recomendações recebem todo o panorama e recomendações recebidas do núcleo de auditoria. Então, esses 2 auditores aqui, ó, eles poderiam ter recebido
recomendações, tá? De relatórios anteriores. Itens que não estavam em conformidade e que deveriam ser observados nesta auditoria, se eles foram ajustados ou não, tá? Ou então, inclusive, a existência de suspeita de alguma coisa, né? Poderia constar ali, ou não também. Então, a execução dos trabalhos, né? Como é que foi feita... Isso aqui é execução do trabalho de auditoria no campo, solicitação, isso aqui é documentação, documentação de quem são os responsáveis e data da visita, né? As visitas foram realizadas num período tal, e se escolheram 10 itens e resolveram, então, bater lá, né? Observação de controle de estoque, guarda, conservação, inventário e forma de distribuição. Como é que bate lá no sistema do almoxarifado, como é que o pessoal atua no setor, ou seja, como é que as pessoas são envolvidas nos processos, a parte de instalações, inventário, entrada e saída, e as rotinas de almoxarifado, tá certo? Então, olha lá, ó. O que aconteceu em cada um dos campos, como é que foi? Aí tá a narrativa, assim, informou-se, bababá, bababá, né, divergências que foram encontradas, aí, claro, em cada um dos campos, constatações e recomendações. Então, parará, aqui é solicitação de pronunciamento da unidade, então, ó, me explique por que isso aqui está inconsistente, tá? Aí a manifestação, a equipe de auditoria analisa, tá certo? E aí faz constatação e recomendação, tá? Bom, aqui todo, beleza. Materialidade, tá bem? Qual foi a quantidade de valores auditados em relação a todos os itens que foram levantados, tá certo? Até para que se garanta que de tudo que se foi comprado, a gente tem certeza que tem 454.312 que foram auditados e que realmente passaram por um processo considerado razoável ou que está conforme ou que precisa de alguma adequação, tá certo? E aqui, conclusão, texto, né, dizendo o que foi e o que não foi, beleza? Então, aí, ó, os anexos, né, que aí fotografias, como é que são as evidências de constatação, tá? Olha o que é isso. Então, existe uma não conformidade de armazenamento de material. E aí isso foi anexado ao relatório, tá? E aqui, o relatório aqui da eletronuclear. Então, esse cara aqui é bem interessante, né, da gente ver, que ele é um relatório bem sintético, ele é, assim, é um relatório para o cara ler em 10 minutos e entender qual é a situação, tá certo? Então, tanto é que ele começa já com a opinião, ele já começa, ele não fica dizendo lá, registrando, isso aqui, ele já dizendo o seguinte, ó, a gente examinou e, em nossa opinião, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial da empresa em 31 de dezembro, o desempenho das suas operações. Então, assim, tudo que foi apresentado, né, aparentemente está conforme, né, ou pelo menos superficialmente. Aí a base para a opinião, por que eles chegaram a essa conclusão, só que é o seguinte, né, em relação ao demonstrativo, existe uma incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Então, a empresa, ela tem um capital circulante líquido negativo de 684.365 mil, ou seja, é 684.365.000 reais em 31 de dezembro de 2018.
tá certo? Isso afeta o índice de liquidez geral substancialmente pelo financiamento de obras da usina de Angra 3. Tá? Então, aqui, ó, eles viram o seguinte, ó, tudo que vocês apresentaram reflete a situação da companhia. Então, não tem nada, mas aparentemente não tem nada mascarado, não tem nada torto. Só que é o seguinte, né, com base nisso que vocês apresentaram, a gente tem medo da continuidade operacional. Esse troço vai continuar funcionando, né, do jeito que vocês têm um capital negativo de mais de meio bilhão de reais, tá certo? Que mais? Aí diz o seguinte, né, o índice de liquidez geral está afetado substancialmente e pelas obras da usina de Angra 3, que só vai começar a gerar receita em janeiro de 2026. Então, em 2018, eu tinha mais de meio bilhão de dívida, né? Ainda em obra, tá certo? Ou seja, com previsão de desembolso, tá certo? E só ia começar a entrar alguma coisa em janeiro de 2026, né? E depende do êxito da implementação do plano de ação estabelecido pela companhia. Então, é aquele negócio, eu só vou começar a arrecadar se o plano der certo, né? Então, a situação financeira, ela não é muito saudável, né? Ela, pelo menos naquele momento, ela não era muito saudável. Tá certo? E aí tem aqui outros assuntos, demonstração de valor adicionado, blá, 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 outras informações, né? Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras, então eles já estão dizendo, ó, os responsáveis por o que vocês apresentaram são vocês, né? E os auditores são responsáveis pela auditoria das demonstrações financeiras dentro do escopo aqui, né, que está estabelecido. Ponto. Então, o objetivo, assim, o ponto mais importante desse relatório de auditoria é isso aqui, ó, é a ênfase. Então, o que eles, basicamente, eles disseram, ó, a gente fez auditoria nas contas, tá? A gente está partindo do princípio de que vocês são responsáveis por isso e vocês cumpriram com todas as obrigações para deixar isso aqui de acordo, sem problema, tá certo? Só que é o seguinte, vocês nos mostraram isso e a gente ficou preocupado porque o barco está afundando e já tem água já pela metade, tá bem? Então existe um risco. Com essa informação, vocês vão ter que repensar se a estratégia de vocês e se o cronograma de desembolso de vocês está adequado ou não. Só que é o seguinte, ó, o relatório está aqui, a gente já deu o nosso pitaco e tchau para vocês. Né? Os 600 milhões de dívida, 700 milhões de dívida é de vocês. Tá bem? Mas vocês veem que é um relatório bem sintético, né? Eles só disseram, ó, então ficamos preocupados. Né? Ficamos um pouco preocupados, porque o problema é de vocês, e não nós. Tá? Bom, então, de uma maneira geral, o relatório de auditoria é esse. Não tem mistério, ele não tem muita... Né? Às vezes a gente pensa, puxa, mas é algo assim... Como é... Um relatório de auditoria deve ser alguma coisa mágica, complexa, né? É quase que assim, os manuscritos do Mar Morto. Não, não é. Ele é um relatóriozinho, ó, eu vi isso aqui de acordo com a lei, ou com a regulação, né, ou com as normas, ou ó, isso aqui está ok, isso aqui não está. Então eu recomendo que para você adequar tem que ser feito assim, tem que ser feito assim. Tá? E bom, eu vou disponibilizar esse material para vocês, e com isso a gente encerra a nossa aula por aqui, o nosso semestre, e eu juro de pé junto que assim, ó, eu topo fazer um botecão com vocês, mas eu não quero ver vocês em avaliação final de jeito nenhum. Também Então, concordo. só Só depende de vocês. De todos nós, né, professor?
Mas aí Depende de ti também, mais de Afonso. vocês do que de mim. Eu quero te ajudar, mas tu tem que me ajudar a te ajudar. Vou te ajudar. Eu vou fazer uma avaliação baseada no conteúdo que foi dado. Nada mais As do que respostas estão ali, né, cara? É isso. incrível. Exatamente. Exatamente. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, né?